Boa tarde, irmão. Pode se assentar. Fica à vontade. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Danilo. Sou pastor da juventude na Igreja Cartas Vivas, em Pilares. Somos irmãos dessa igreja, né? De certa forma também fomos gerados aqui, então somos filhos daquilo que Deus fez e ainda faz nesse lugar. Eu tenho muita expectativa para essa tarde. Você tem expectativa para essa tarde? Amém? O meu amigo do teclado me abandonou, né? Se alguém puder achá-lo para me socorrer aqui, né? Eu gosto de um tangedor comigo aqui. Amém, irmãos? Essa conferência, eu estive aqui ano passado. Quem que estava ano passado aqui? Amém? Eu estive aqui também ano passado. Falei um pouco, obrigado. Falei um pouco sobre esse tema, né? Por amor ao teu nome. E todas as vezes que as Escrituras estabelecem essa frase, por amor ao teu nome, ou quando Deus fala para um povo, por amor ao meu nome, se estabelece ali, então, uma relação de aliança. Queria que quando vocês pensassem nessa frase, vocês não pensassem somente em uma frase bonita, porque é realmente bonita, poética uma frase. Mas essa frase estabelece algo que é um princípio fundamental para mim e para a sua vida enquanto cristão. Nós não podemos ser cristãos somente culturais. Sabe o que é um cristão cultural? O cristão cultural, ele vem para a igreja. Quando dá, ele dizima. Ele até fala crentez. Ele vota nos candidatos dos crentes. Mas como ele é só um cristão cultural, ele ainda não absorveu uma revelação da mensagem a ponto de transformá-lo. O evangelho não é só para te fazer alguém mais feliz, alguém com mais dinheiro. O evangelho não é para te fazer alguém com um salário melhor. O evangelho é Deus aos homens para nos dar transformação. Mas como nasce isso? Escute bem. Deus quis estabelecer desde Gênesis um povo aliançado com Ele. Essa é a ideia da circuncisão, essa é a ideia dos sacrifícios, essa é a ideia do tabernáculo, um povo aliançado com Deus. Então todas as vezes que você olhar para as Escrituras e ver o salmista, Salmo 23 falando, Senhor me lava, me livra, por amor ao seu nome, ou quando Jesus fala que não farei isso por amor ao meu nome, se está estabelecendo ali uma relação de aliança, porque esse é o interesse de Deus com a tua vida. Quer que você seja aliançado com Ele. Nós vivemos uma geração conectada, não aliançada. Talvez você chegou aqui, a maioria dos seus amigos, seus relacionamentos, são relacionamentos de conexão. Mas você sabe qual a diferença de conexão com aliança? Sabe? Quantos aqui querem casar? Você não levantou a mão, né? Vai ficar encalhado pro resto. Vai casar ninguém, pastor. Vai casar ninguém. Quem quer casar um dia? Amém. Casar é bênção. Ter família é bênção. Amém. É bênção. Não sei porque o pessoal riu, né? É bênção casar. Sou casado. Amém. Maravilhoso. Melhor escolha da minha vida foi casar. Mas conexão, uma geração de conexão, é uma geração que se relaciona até o momento ou até onde eu consigo usufruir disso. Então, por exemplo, você conversa com o carregador do seu telefone? Você conversa? Você conversa com o cabo HDMI da sua TV? Você tem tempo de qualidade com, sei lá. Você conversa com o seu micro-ondas? Tem gente que conversa, né? Você conversa com... Porque esse tipo de coisa é para você usufruir. Um carregador, uma TV, um computador. E esse é o tipo de relacionamento por conexão. Você até se relaciona, você está ali, você usa. E tem muita gente que se desgastou na vida porque até hoje só foi usado até onde deu, até onde pôde servir, até onde pôde fazer. Talvez os seus namorados até aqui só quiseram usar o teu corpo, não quiseram você por inteiro, quiseram aquilo que você podia dar a ele. Talvez suas amizades quiseram usufruir.
daquilo que você poderia oferecer. Mas esse não é o nosso chamado enquanto igreja, entende? Porque quando nós deixamos conexões e estabelecemos alianças, quando você coloca uma aliança no dedo e casa com alguém, você faz uma série de juramentos. Você fala que eu vou te amar, sabe? Na pobreza e na riqueza. Aqui eu já deixei de ser uma relação só de usufruto. Agora eu estou estabelecendo que, independente do que aconteça, se eu tenho uma aliança, eu irei permanecer até o fim. Nós vivemos uma geração de cristãos, de evangélicos, consumidores de um mercado evangélico que se relacionam por conexão. Mas nessa igreja, nesses dias, se estabelecerá uma geração aliançada com Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque Pavuna, Village, toda essa região, zona norte do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, precisa de transformação. Você acredita nisso que eu estou falando? Você crê que precisa de transformação? Você crê que precisa, sabe, pessoas serem libertas? Sabe, nosso estado, o estado que nós vivemos, pastor Daniel, está entregue. Existem donos no nosso estado e não são os políticos. Hoje você não vai em qualquer lugar se o traficante de tal não deixar você ir. Você não faz mais obra social na comunidade tal porque você tem que pagar um certo valor. Nós fomos tomados, mas existe uma igreja se levantando nesses dias para viver um evangelho de verdade e de aliança. E esse evangelho de aliança vai nos dar vida e força suficiente para alcançar todas as áreas perdidas no nosso estado e trazer transformação. Então, por amor ao nome, fala sobre uma aliança. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu queria trazer uma mensagem sobre essa ideia de um povo aliançado. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo em Lucas 21. Lucas capítulo 21. A partir do versículo 5. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, senão todas serão derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, o tempo está próximo, não os Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa casa, obrigado pelo teu Espírito Santo que é presente aqui. A tua presença que é palpável nesse lugar, Jesus. Senhor, eu quero dar uma palavra de comando aos céus dessa região, que se abram a nós aqui, que todo coração enrijecido, endurecido, Pai, todo coração adormecido, todo coração que chegou aqui preocupado com coisas externas, cada um que chegou aqui está lutando em sua mente contra o sono, lutando em sua mente contra a atenção, lutando em sua mente contra pensamentos pervertidos, lutando na sua mente contra pensamentos depressivos, Pai. Eu quero repreender agora no nome de Jesus, dizendo que toda potestade está repreendida sobre esse local, para que receba a palavra de Deus, e que nesse lugar pessoas sejam libertas do cativeiro, sejam libertas da mágoa, sejam libertas da depressão, e que se levante aqui um exército por amor ao teu nome, Jesus. Um exército levantado, ungido e preparado para esse tempo. Então que abra nossa mente, abra nosso coração. Nós damos agora uma ordem aos lugares celestiais sobre essa igreja, sobre toda potestade, todo inimigo da tua palavra, que seja derrubado agora e que se levante o nome acima de todo nome, Jesus. Jesus é levantado nesse lugar, Rei das nações, Rei soberano sobre a terra. O teu nome é maior que todo nome, Jesus. A tua palavra é maior que qualquer outra. Pai, que espíritos comecem a ser agitados aqui nessa tarde. Que nessa tarde corações sejam abertos. Eu oro por uma unção de arrependimento e súplica. Arrependimento e súplica.
súplica, clamor, lágrimas, uma unção de chorar na presença se levante em nosso meio. Eu oro, Pai, por uma geração que não vai ter medo de chorar na sua presença, uma geração que não vai ter medo de clamar em tua presença, uma geração quebrantada e contrita. Levanta pessoas, Pai, intercessores nessa tarde, dispostos a clamar pela tua presença. Desfaça os nós aqui, Jesus. Eu vejo muitas pessoas que chegaram aqui nessa tarde com nós, sabe, vidas embaraçadas, eu oro, Pai, repreendendo todo espírito de confusão, todo sentimento dúbio, confuso, seja repreendido, porque a tua palavra será levantada acima de qualquer outra nessa tarde. Esse é apenas o começo de uma conferência, onde não é apenas um evento, mas será um marco de uma geração que se levanta preparada a emergir nessa cidade, a emergir nesse bairro, como luzeiro para esse tempo, Jesus. É isso que eu oro em teu nome. Amém. Irmãos, nesse texto, no versículo 5 ao versículo 8, você pode ler essa mesma passagem em Marcos capítulo 13, você pode ler em Mateus capítulo 24. E essa passagem, ela começa a estabelecer um padrão para a gente. Primeiro, no versículo 5 ao versículo 8, ele vai falar sobre um nome. Perceba, o templo naqueles dias era o símbolo maior da aliança que Deus fez com os patriarcas, Abraão. Sabe, quando esse templo que ele está vendo ali, é o segundo templo estabelecido por Neemias, ele está sendo reerguido. A palavra vai dizer que era uma aliança sendo refeita, reconstruída com os patriarcas, para que o povo se lembrasse. Então aqui, Jesus faz questão de dizer o seguinte: está vendo essa aliança, está vendo isso que eu fiz, está vendo esse primeiro nome que eu estabeleci, ele está sendo. Está vendo esse primeiro lugar, está vendo, sabe, esse primeiro juro que nós fizemos, essa primeira aliança, esse primeiro relacionamento, ele passou. E a primeira coisa que eu e você precisamos entender para andar sobre uma aliança verdadeira, entender as alianças que já passaram. Para entendermos a aliança a qual nós devemos andar agora, nós precisamos entender as alianças que devemos sair. Para entender os relacionamentos que são de Deus para agora, precisamos entender os relacionamentos de Deus que passaram. Por mais belos que eles sejam, por mais, sabe, majestosos que eles possam ser, talvez até fizeram bem para a sua história em algum momento, talvez foram até frutíferos para você em alguma situação. Mas existe um tempo de Deus dizendo basta, e existe um tempo de Deus dizendo recomece. Você precisa entender qual é a aliança de Deus para você. Talvez amizades, talvez namoros, talvez pessoas, alianças que te tiram da aliança maior. Alianças, relacionamentos que te tiram do relacionamento maior. O primeiro símbolo desse texto é que Jesus está falando que esse tempo, que é a marca dessa primeira aliança, passou. E a primeira análise que você tem que fazer no seu coração é: o que eu estou carregando de velho ainda hoje? O que eu estou carregando na minha vida que eu não posso mais carregar para o novo tempo? Falando de bagagem, deixa eu dizer algo: tudo aquilo que você carrega de bagagem do passado vai te impedir de receber o novo. Tudo aquilo que você carrega demais do passado vai te impedir de receber o novo do seu futuro. Ele está falando que essa aliança antiga passou e nem pedra sobre pedra vai restar. Os historiadores dizem que essa profecia se cumpre no ano 70 depois de Cristo, mas nós acreditamos que ela espiritualmente tem um significado muito mais poderoso. O que de você hoje? Faça uma análise sobre o teu coração, sobre a tua vida. Analise as alianças que você tem feito.
Analise se de verdade você tem aliança com alguma coisa, porque talvez você chegou aqui hoje fruto de conexões, fruto de network, fruto de viver uma vida onde só se relaciona com quem pode me dar algo. Só me relaciono, sabe, coaching fez muito mal ao mundo. E uma parte fez bem. Não quero ser radical também. Tem muito coach que é bom. Mas deixa eu te falar, existem algumas frases do coach que eu acho que são pecaminosas. Tem uma frase que diz o seguinte: você é a média das 5 pessoas mais próximas que você tem. Aí ele faz uma seguinte solução: então você precisa andar com pessoas maiores ou melhores que você, para que você se torne alguém melhor. Isso é verdade? Isso é verdade. Porque o teu entorno pode te influenciar. Estou falando aqui para adolescentes que talvez fizeram muita besteira na vida, não porque queriam, mas porque foram influenciados. Essa frase é uma verdade? Essa frase é uma verdade. Mas preste atenção aonde o diabo distorce a nossa identidade e distorce aquilo que é a palavra de Deus. Você não tem que andar só com quem é melhor que você. Você tem que andar com gente que é mais crente que você. Porque só habilidades externas não são capazes de te formar um homem ou uma mulher espiritual que você precisa ser. Você tem que andar com gente que te leva para o caminho. Você tem que andar com gente que você também pode somar na sua vida. Você tem que andar com gente que o seu testemunho frutifique na vida dele e o testemunho dele frutifique na sua vida. Mas perceba, nem sempre na igreja você vai andar com quem você quer, com quem soma com você, com quem é talentoso igual a você. Talvez você vai ter que suportar e discipular alguém que você vê que está fazendo o mesmo erro há muito tempo. E isso é bênção, amém. Entende? Talvez você chegou aqui, até hoje na sua vida foi feita por conexões. Você só quis usufruir das pessoas, só quis usufruir dos lugares, mas conexões nós também deixamos. Nós também deixamos marcas quando nós temos aliança com pessoas. E a ideia de Cristo é que essas alianças sejam eternas. Quantos podem dizer nessa noite que querem construir uma aliança eterna com Jesus? Quantos podem dizer: Senhor, nessa tarde eu estabeleço uma aliança eterna contigo. Eu estabeleço uma aliança com quem tem aliança contigo, Jesus. Eu estabeleço uma aliança com o novo de Deus para a minha vida. Primeira coisa que ele fala é sobre nós deixarmos as alianças antigas. Mas perceba, ele vai falar também que existe um segundo estágio dessas alianças, que são as alianças, no versículo 8, muitos serão enganados, pois outros virão em meu nome. Ele começa a falar sobre um primeiro nome. Que nome é esse? O nome do engano. O nome da, sabe, que aliança é essa? É a aliança do engano. É o nome do engano. Foram pessoas que te fizeram chegar até o abismo que você chegou. São pessoas que você fala o seguinte: caramba, essa aliança me fez mal. Caramba, essa aliança, esse caminho que eu escolhi foi um caminho de aliança enganoso. Ele vai falar que nos últimos dias, os dias que virão, os dias que nós estamos, Jesus estava profetizando sobre esses dias igual a hoje, dias que nós vivemos, muitos estarão enganados. Perceba, ele não está falando de gente enganada fora da igreja. Ele não está falando que o enganado é o desviado. Enganado é o que está na igreja, mas está com o coração fora. Enganado é o que está na igreja, mas tem uma aliança que não é a aliança verdadeira. Vive em nome que não é o nome de Deus, vive no nome do engano. Eu queria que você fizesse essa análise no seu coração sobre por qual aliança que você está aqui. Você que está aqui, não pensa no seu amigo lá fora, não pensa em quem não veio nessa conferência. Pensa em você. Pensa em você. Faz, sabe, rebobina na tua mente a tua história da tua vida, como você chegou até aqui, as tuas escolhas. Porque eu olho para muitos aqui, tem mais futuro do que passado. Tem muita gente aqui, a maioria que está aqui, que está me ouvindo, dos mais velhos, dos pais, aos adolescentes, você tem mais futuro que passado na sua vida. Existe muito mais coisa para você no futuro do que para o seu passado, sabia disso? Agora, o seu futuro vai ser determinado pelas alianças que você faz hoje.
O seu futuro vai ser determinado por quem você decide caminhar hoje. Por qual nome, o amor a qual nome você decide viver. Essa é uma noite para você dizer basta. Eu não vivo mais sobre nenhum nome do engano. Eu não vivo mais sobre nenhuma aliança do passado. Eu vou me estabelecer diante do nome de Cristo, que é esse nome que é acima de todo nome. É sobre o amor ao nome que está acima de todo nome, na terra, no céu, debaixo da terra, o nome pelo qual todas as coisas vieram a existir, segundo Hebreus 1. Decida nessa tarde, eu vou viver por uma aliança eterna com Jesus. E o seu futuro, olha para mim, e o seu futuro pode ser um futuro de glória. Seu futuro pode ser um futuro de bênção. Seu futuro pode ser um futuro onde a sua vida vai ser uma marca daquilo que Deus pode fazer. Deus pode tirar da casa que você vive, Deus pode tirar da tristeza que você vive, Deus pode te tirar da pobreza que você vive. Eu não sei qual é a tua história, mas eu sei que no momento que você decidir viver por essa aliança, o seu futuro pode ser alterado, sabe? Sabe, na minha vida e na vida de muita gente aqui, de muita gente, sabe? Talvez o nosso futuro é um futuro de desesperança. Quem olhasse para nós falaria assim: caramba, não tem perspectiva sobre você. Mas no momento que nós decidimos viver por uma aliança, tudo pode ser feito novo. Não só na tua vida, mas na vida de quem te cerca, na vida, no casamento dos seus pais, sabe? Na sua família. Quem decide viver por aliança, manifesta essa glória não só onde você está, mas ao seu redor. Não só na sua vida pessoal, mas em tudo, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Essa tarde, decida viver por aliança. Decida viver por aliança. Então, desista do seu passado, amém? Porque as alianças que talvez você chegou até aqui, elas não vão servir para o seu futuro. Mas ele fala também das alianças que são enganosas. Essa, você vai precisar ter discernimento no espírito para entender o que passou e o que é novo na sua vida. Mas ele começa a falar então, e aqui nós damos seguimento à mensagem. A partir do versículo 12, ele vai dizer o seguinte: mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Eles os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis, governadores, tudo por causa de quem? Por causa de quem? Mas, pastor, você não falou que essa aliança ia me dar bênção? Pastor, você não me falou que a minha vida ia mudar? Você não me falou, pastor, que ia tudo dar certo? Vai dar certo. Mas talvez a sua perspectiva sobre o que é certo e é bom seja diferente da perspectiva de Deus sobre aquilo que é bom, sobre aquilo que é certo, sobre aquilo que é dele para a tua vida. Ele vai falar então que no momento que você decidir viver essa aliança, algo vai mudar drasticamente na sua vida. No dia em que você decidir viver pela aliança, o nome de Jesus, algo vai acontecer na tua história. A primeira coisa é: haverão pessoas contrárias à tua vida. Se até hoje você disse sim para algumas alianças que não vêm de Deus, no dia que você disser sim à aliança de Deus, essas pessoas, seus amigos, seus grandes amigos que te levam ao pecado, seus grandes amigos que te levam a um caminho tortuoso, seus grandes amigos, essas pessoas virão as costas a você. Vou te falar, quando o povo decidiu por Barrabás ao invés de Jesus, tinham pessoas ali, a Bíblia vai falar que tinham pessoas ali que foram ministradas e impactadas pelo ministério de Jesus. Tinha gente que ele passou, deu uma palavra, às vezes curou. Estava olhando ali e falou: não, eu prefiro Barrabás, pode matar ele. Porque viver por essa aliança quer dizer que tudo além, paralelo a essa aliança,
morre hoje para viver uma aliança diante de Cristo. Você está entendendo isso? Você está entendendo? Essa aliança vai te custar tudo. Essa aliança vai te custar amizades. Essa aliança vai te custar portas, prazeres, relacionamentos. Essa aliança vai te custar todas as coisas. E que me leva a fazer uma pergunta. Talvez faça sentido. Porque se nós aceitamos essa aliança com Cristo, que nos leva a ter pessoas contrárias a nós, se todo mundo gosta de mim, já tem um sinal sobre qual aliança eu escolhi. Se você na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho, todo mundo acha você o crente legalzão, algo de errado não está certo. Ah, não, mas todo mundo gosta de mim. Nós, enquanto cristãos, devemos ser pessoas que zelam pela paz, amém? Mas é inevitável que um posicionamento por aliança não cause desconforto. Se você não é causador de desconforto pelo teu posicionamento, você já me respondeu qual é o seu posicionamento. Esse convite para viver uma aliança é maravilhoso. Depois que você aceita. Porque a primeira coisa que acontece é que talvez seus parentes não vão entender, talvez seus amigos não vão entender, talvez pessoas próximas a você, que te admiravam, caraca, mas ele era tão legal, poxa, ela era tão bacana. Sabe, larga esse troço de religião, cara, negócio de ser crente, pastor é tudo safado. Falam isso. Pô, tu vai dar teu dinheiro para a igreja, cara? Sério? Você vai ouvir cada coisa de pessoas que você nunca imaginava. Você vai falar assim, caraca, fulano de tal era meu amigo, fulano de tal, pô, era meu parceiro. Porque uma aliança verdadeira com Cristo custa até isso. Pergunte para os pastores como foi construir essa casa. Isso aqui não aconteceu do nada. Essa igreja tem quantos anos? 47 anos. Você tem noção que custa ser fiel ao Senhor 47 anos? Você tem noção que custa? Quantos nãos custaram para essa igreja chegar aqui? Você sentar nesse banco confortável? Você tem noção quantas pessoas, sabe, que eram nossas amigas, deixaram de ser nossas amigas por causa de uma aliança que nós escolhemos? Viver por amor ao nome de Jesus. Viver por amor ao nome de Jesus. Não tem jeito. Não tem jeito. Aquele que é amado pelo mundo, com certeza, com toda certeza, porque é isso que a palavra vai nos dizer. Aquele que é amado, adorado pelo mundo, talvez não tenha uma aliança com Jesus. A pergunta que eu faço é: você está disposto? Você me disse aqui que você ora por um avivamento de transformação na Pavuna, amém? Mas você acha que isso vai começar como? Com um cachorro na rua? Você acha que essa transformação vai começar com pedra, com chão, com ar, com passarinho? Essa transformação vai ter que começar com outra igreja, com outra juventude, com outros adolescentes. Ou aqui, hoje, agora, Jesus pode olhar e encontrar uma geração disposta a se aliançar com Ele. Agora, nesse momento, não amanhã. Não amanhã, não quando você fizer 18, não quando você fizer 15, agora. Agora, Deus pode usar a tua vida agora para transformar nações, para transformar realidades, para transformar cidades, bairros, famílias. Deus pode te usar agora do jeito que você está. Basta você dizer sim para a aliança que Ele propõe a você. Mas saiba, dizer sim para essa aliança é dizer não para o resto das outras coisas. Eu sempre conto essa história quando eu vou falar para adolescentes. Existe uma igreja na Indonésia de 5.000 pessoas. Eles têm centenas de pastores, eu não me lembro o número agora corretamente.
mas 90% dos seus pastores têm entre 11 a 15 anos. Eles já curaram enfermos, já ressuscitaram mortos. Eles já venceram bruxos, já converteram cidades e aldeias. Qual a diferença deles para você? Não muita coisa. Os dilemas são os mesmos. As paixões são as mesmas. O celular é o mesmo. A internet, o TikTok é a mesma. Qual que é a diferença então? A diferença é que quando você se posiciona a essa aliança, tudo muda na sua vida. Quantos são dispostos a serem usados por Jesus? Então nessa tarde você vai dizer um sim para Ele, amém? O texto continua. No versículo 17 diz o seguinte: 16: vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos. Eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa... Fala de novo. Quem escolheu esse tema não fui eu. Agora aguenta. Por causa de quem? Por causa do nome. Por causa do nome. Vocês serão traídos, esmagados, abandonados. Por causa de quem? Por amor a esse nome. Por essa aliança. Por essa aliança. Agora olha no versículo 18. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão vida. Existe dentro dessa aliança algo maravilhoso no relacionamento com Deus. Sabe, eu aprendi isso uma vez no seminário, eu guardei para mim. Às vezes nós oramos para que Deus abençoe a minha família. Você já orou isso? Eu já orei isso. Deus abençoe a minha família. Deus abençoe meu casamento. Deus abençoe meu filho. Deus abençoe meu carro. Deus abençoe minha igreja. Nós fazemos essas orações. Tem algo errado com isso? Não. Mas eu queria te dar uma chave. Uma chave para você carregar para o resto da sua vida. Deus só abençoa e prospera aquilo que está dentro do propósito dele. Deus não abençoa e nunca abençoou nas escrituras nada fora do propósito, nada além do propósito. Tudo que estava no propósito foi abençoado, foi multiplicado, foi guardado. A pergunta não é se Deus é capaz de abençoar a sua família, seu casamento, seu namoro, seu filho. A pergunta é, tudo isso está dentro do propósito? Tudo isso está guardado dentro do propósito de Deus para a tua vida? Porque Ele está falando que por mais que essas coisas aconteçam, você seja traído, você seja abandonado, as pessoas se esqueçam de você por essa aliança, nenhum fio se perderá. Sabe o que está dizendo? Deus ainda vai ter controle sobre todas as coisas. Deus ainda vai ter controle sobre tudo na sua vida. Deus nunca vai perder o controle. Deus nunca deixou de perder o controle quando as coisas deram errado. E se derem errado em algum momento, Ele nunca vai perder o controle. A história está sob tuas mãos. Tudo o que aconteceu, acontecerá. Ele entende, sabe, prevê, porque Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele te guarda. Mas como Ele te guarda? Ele guarda aqueles que estão dentro, inseridos, amarrados, apaixonados pela aliança estabelecida por Ele. Você quer uma vida de bênção para você? Você quer uma vida de prosperidade sobre a tua vida? Descubra qual é o teu propósito em Deus, abrace isso e morra por isso. Nada mais, nada menos. Descubra quem você é em Deus. Desenvolva isso ao longo de toda a sua vida. Porque a gente vai morrer sem saber fazer isso direito. Mas saiba que Deus vai abençoar cada etapa desse propósito na tua vida. Não adianta pedir para que Deus te abençoe se você está completamente distante desse propósito. Não adianta pedir para que Deus te abençoe se você está no caminho oposto a essa aliança ou aquilo que Ele te chamou para fazer. Deus não é McDonald's ou qualquer rede de fast food, que você ora para fazer o seu pedido, espera sair, e se não sair o meu pedido que eu faço, eu reclamo.
Deus é um Deus de aliança. Eu estou aliançado com um Deus quando as coisas acontecem do meu jeito e principalmente, na maioria das vezes, 90%, quando elas não acontecem do meu jeito. Num casamento, você que levantou quando você quer casar aí, né? Casamento, a maioria das coisas que vão acontecer no casamento não vão ser do seu jeito, né? Não sei, na minha casa é assim. Talvez você viva outro casamento, mas no meu, mas a aliança é isso. A aliança é viver aliançado no dia bom, no dia mau, quando está tudo certo, quando está tudo errado. Não muda a aliança. Não muda o propósito, não muda o amor, não muda o relacionamento. Ele vai dizer, no versículo 19, para a gente caminhar para o final, que é perseverando que vocês obterão vida. A chave para a sua vida, a chave para o seu chamado, a chave para você ter uma vida abençoada. Entenda, quando nós falamos sobre propósito aqui, não entenda como ser. Às vezes as pessoas entendem, você é pastor, você é missionário, você é pregador. Não é sobre isso. Sobre o chamado que Deus te deu para ser, a identidade que Ele colocou no seu coração. Isso requer um ingrediente muito importante: perseverança. E eu falo isso para uma geração que não consegue ficar 2 minutos assistindo o mesmo vídeo. Agora, o TikTok, que é 30 segundos, você consegue apertar e ir em 2x, ou seja, nem 30 segundos a gente tem paciência para ficar no vídeo. O que a vida requer de você? Perseverança, resiliência, tomar pancada, ficar. O que essa aliança vai requerer de você? Você vai apanhar, você vai ser esquecido, você vai ser negado, você vai ser odiado, as pessoas não vão falar mais com você, as pessoas, seus amigos ótimos, maravilhosos que você tem, vão virar as costas a você, mas você vai precisar perseverar, porque perseverando, você vai obter vida. Eu quero orar nessa tarde, não fazer um apelo qualquer, eu queria orar como uma convocação, uma convocação genuína, uma convocação verdadeira, poderosa, para você dizer o seguinte: eu quero fazer parte dessa aliança, eu quero fazer parte disso que Deus está fazendo, eu quero ser um agente de transformação, eu quero ser um agente de milagre, eu quero ser um farol para essa cidade, eu quero curar pessoas, eu quero que no meu trabalho a minha presença chegue, mas chegue também a presença do Espírito Santo. A luz da aurora vai emanar de mim a partir do meu posicionamento. Mas essa convocação, antes de qualquer dessas coisas, é que você tenha uma vida de aliança com Jesus. É que você diga não para as coisas fora dessa aliança e diga sim, absolutamente sim, para aquilo que essa aliança vai requerer de você. Esse é o chamado para perseverança. Queria que você ficasse de pé.